E aí vem muito também, antes de falar do Barsi, né, que foi um divisor de águas da minha vida, foi transformacional, eu vou falar de Deus, né, porque com 16 anos eu me machuquei, eu estava prestes a me profissionalizar, e eu acabei me machucando, quebrei espinha ilíaca por dar uma arrancada, tive apendicite, isso tudo no mesmo ano, quebrei meu dedo. Então, para mim, foi aí que eu encontrei Deus, foi um sinal divino, para que, até arrepio um pouco essa história aí para mim mesmo, porque, tipo, para mim foi um sinal de que, ó, você tem que parar por aí, esse não é teu caminho, não. Tipo, eu sei que você treina, meio que uma mensagem de Deus, ó, eu sei que você treina, eu sei que você é esforçado, você vai ser um bom jogador se você continuar, provavelmente, só que, porra, talvez exista um caminho melhor por aí, né? E, cara, foram 3 dias de choro absurdo, né? Porque eu só fazia isso, né? Eu vim de escola pública, vim de uma família que não, pô, era bem humilde, né? Meu pai trabalhava, torneiro mecânico, trabalhava o dia inteiro para pagar almoço e janta praticamente, não sobrava nada. Meu irmão fazia faculdade ganhando 100% de bolsa, minha irmã mesma coisa. Então, assim, eu vim numa família que era... Eu nasci no Heliópolis, lá perto, chama Jardim Patente Novo, onde eu nasci. Era perto do Heliópolis. Eu não queria essa vida pra mim, porque eu via meus pais ralando, assim, se matando. Meu pai chegava com a mão cheia de graxa, suado do trabalho e tal. E eu não gostava dessa situação, né? E eu falei, meu, tem que mudar isso aí. Depois que eu me machuquei do basquete, eu comecei a ler alguns livros, meu pai sempre me incentivando, né? E ele sempre me falando, ó, você não precisa, fica tranquilo, eu confio em você, eu sei que você vai decidir o que é melhor, o basquete não termina por aí, né? Tipo, não acaba com a sua vida, você que decide o que você vai fazer agora, né? E, cara, aí eu comecei a fazer web design. Eu gostava do mundo digital, né? Falei, pô, vou fazer uns sites aí pra ver como é que funciona, né? E comecei a fazer site. E ao mesmo tempo, vendo aquela maluquice que estava a minha casa em relação a dinheiro, porque meu pai vivia trabalhando que nem louco, não tinha dinheiro não sobrava nada absolutamente. Minha mãe, mesma coisa, falei, preciso trabalhar, beleza. E aí eu comecei a perguntar para minha mãe mesmo sobre renda fixa, o que era esse negócio, porque eu deixei dinheiro na poupança uma vez, esperei 30 dias e apareceu um pingadinho a mais. Aí eu falei assim, pô, como é que funciona isso? Então, eu comecei a aumentar, né? Eu falei, pô, se eu trabalhar pra caramba então e tiver, sei lá, 1 milhão na conta, eu vou ganhar 1% disso ao mês, né? Minha mãe falou, é isso mesmo, você não vai fazer nada e vai pingar lá fruto do trabalho que você já teve. Falei, pô, que da hora isso aí, né? Então eu comecei a fazer site, trabalhar de estagiário numa empresa de São Bernardo do Campo, ganhava o dinheiro que eu ganhava, sobrava acho que uns 100 reais aí, alguma coisa assim. E eu comecei a botar na poupança inicialmente. Só que demorava pra caceta, velho. 30 dias pra pingar alguma coisa. Ela falou, eu não vou nunca conseguir viver desse negócio de poupança, né? Então, eu nesse momento, o meu irmão, ele treinava Aikido, de uma bolsa que ele teve de um amigo da faculdade. E nesses treinos de Aikido, ele conheceu um cara, chamava Luiz Sintra, que conhecia o seu Barsi, né? Mano, muito do nada, assim, né? Aí eu tava falando um dia com meu irmão a respeito da poupança, que ele também é um baita do investidor, começou comigo praticamente, é um dos mais pacientes que eu conheço, junto com o Barça também. E ele chegou pra mim e falou, Fábio, tem o Barça aqui, o Luiz Sintra falou pra mim a respeito desse cara, né? A gente nem... Desse cara aqui que ele não conhecia também. Se você quiser, acho que é um cara que dá pra gente, sei lá, tentar de alguma forma ir atrás dele e ver o que a gente faz, né? Se a gente consegue falar com ele. Eu falei, beleza, tá bom, eu sabia disso. Na época eu fazia o estágio e eu falei, meu, quer saber? Eu vou dar um jeito de descobrir onde esse cara trabalha, por onde ele tá. E eu acabei descobrindo que ele trabalhava na Elite Corretora. Então, um belo dia eu liguei pra ele, do nada. Falei, vou ligar pra Elite Corretora, né? Não pro bar. Falei, nossa, você conseguiu o telefone dele. Exatamente, eu consegui o telefone da Elite. Falei, vou ligar lá. Aí eu liguei e falei, seu Barsi, eu tava falando com a secretária lá, né, que me atendeu. Eu falei, eu queria falar com o seu Barsi, meu nome é Fábio, eu tenho 16 anos. E eu conheci a história do seu Barsi, queria falar com ele. Ela, tá bom, eu vou te passar ele. Eu falei, caramba, tipo, acho que alguém tá sorrindo pra mim, né? Demorou, vou falar com o seu Barsi. Aí eu tive o primeiro contato, uma ligação com o outro lado, o maior bilionário, uma das grandes referências do mercado financeiro. Até então não era tão divulgado como a gente trabalha hoje para que ele seja. Mas comecei a falar com ele, meio, sei lá, meio até trêmulo, assim, eu nem sabia o que falar, né? Aí ele, pronto, eu falei, ô seu Barsi, tudo bom? Bom, meu nome é Fábio, eu tenho 16 anos de idade, eu trabalho pra caramba, boto tudo na poupança e não rende nada essa porcaria.
E eu sei da história do senhor, você se deu muito bem com ações, como é que eu faço? Tem como eu te conhecer, bater um papo com o senhor? Ele, tá bom, vem aqui na corretora e a gente se fala. Eu falei, pelo amor de Deus, não é possível, o cara já me atendeu, agora eu vou conhecê-lo, né? E eu fui na corretora, acho que uns 3 dias depois, sentei, ele sentou, começou a falar, a gente se apresentou, eu tava meio trêmulo, assim, eu fiquei ouvindo ele falar por horas. Acho que sem acreditar, né? Não acreditava, porque eu falava, meu, a gente tem uma noção de que esses caras são intocáveis, né? O cara é multibilionário, na época acho que ele nem era, acho que isso foi em 2000, eu nem lembro quando foi, mas assim, você olhava pra ele e falava, meu, eu tô diante de um cara que é, sei lá, dono do Banco do Brasil, dono de uma Eternit, da Unipar, sei lá. E ele falando lá, eu fiquei 3 horas e cacetado ouvindo ele. Eu não conseguia nem falar nada. Foi um podcast offline. Foi um podcast offline. Nem tinha podcast, ele já fazia. Foi o primeiro podcast da história offline. E eu lembro que o Baris começou a falar comigo, eu ficava meio trêmulo. Quando ele falava, não é verdade? Eu, é verdade. Não sabia nem o que estava Nem acontecendo. sabia o que estava falando. Foi engraçado. E aí, quando eu saí de lá, eu falei, meu, eu vou fazer o que esse senhor fala. Eu não vou voltar atrás, eu vou só fazer o que ele fala e dane-se. Eu conheci o meu Michael Jordan aqui, né? Não era do basquete, já me machuquei. Então, beleza, eu vou fazer o que ele fala. E aí tiveram os 3 primeiros anos fazendo o que o Barsi falava para fazer. Porque o Barsi chegava para mim e falava, você tem que comprar essa empresa. No caso, uma das primeiras foi a Eternit que eu tive, né? Uhum. E aí você manteve contato com ele, Sempre, então? sempre. Eu vivia ligando pro Barsi. E tinha horas que ele também nem atendia, porque o mercado tava muito em alta, ele ficava meio pé da vida e falava, não vou atender ninguém. O Barsi fica nervoso quando o mercado tá em alta. Né? Ah, é? Fica maluco, Davi. Você quer ver ele bravo, mercado em alta. Sério? Porque ele não compra nada, né? As oportunidades estão quando cai o mercado, né? Então, não tem jeito, ele fica maluco da vida.